A paz do Senhor Jesus a todos. Estarei meditando com vocês em Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levante-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, as rodas, como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, torna a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então podemos ver aqui que Jesus pede para que Jeremias desça à casa do oleiro. Mas ele era um vaso de ouro na mão de Deus, porque ele era obediente a Deus. Mas ele desce por causa do povo de Israel, que estava em desobediência, estava quebrado espiritualmente. Então, Jeremias desceu não por ele, mas sim para orar por Israel, que estava quebrado espiritualmente. Então, nós devemos descer à casa do oleiro, muitas vezes não por nós, mas sim por alguém que está necessitado, que está precisando das nossas orações, que nós devemos buscar interceder pelas pessoas que não têm força para descer à casa do oleiro e se colocar na posição do oleiro. Então, nós descemos para a casa do oleiro para ajudar essas pessoas a se fortalecer espiritualmente para conseguir ir também à casa do oleiro. Como podemos ver em Filipenses 1,19, que diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e aos auxílios do Espírito de Jesus Cristo. Então podemos entender aqui, que eu estava falando já, que nós devemos buscar, porque ele falou ali, que graças a quem buscou a presença de Deus, quem orou, que hoje ele era liberto e salvo. Então por isso que nós devemos sempre orar pelos outros. O segundo ponto aqui, que eu entendo, quando Jeremias chegou à casa do oleiro, ele encontra já trabalhando. Então, ele já encontrou Jesus trabalhando, porque o oleiro é Jesus, é Deus. Então, ele já encontrou ele trabalhando. Ele já estava trabalhando. Então, antes mesmo de nós pedir alguma coisa para Deus, antes de nós mesmo pedir algo para ele já está trabalhando a nosso favor. Ele já está fazendo ainda obra em nós, ele já está moldando nós. Então, como diz também em Isaías 64:4, desde aos tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olhos nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então podemos ver que nunca podemos ver um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que pode fazer algo tão lindo para nós como o nosso Deus. Então devemos sempre continuar e estar na presença dele, sempre do lado por ele. A terceira lição que eu aprendo aqui: quebrado ou inteiro, continuar na mão do oleiro. Aqui ele ensina então para que nós não venhamos a desistir nunca, por mais que nós estejamos quebrados ou estamos bem, nunca devemos desistir da presença de Deus, nunca devemos desistir de buscar a Deus. Então podemos ver também em Salmo 46:7, que ele diz assim para nós: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então entendemos agora que Deus está conosco todo o tempo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, e nele nós devemos esperar sempre o bem dele para nós, porque ele é maravilhoso para nós. A quarta lição que eu aprendo aqui: os melhores barros estão em lugares mais difíceis
de acesso. É nos mangue ou lamaçal. Então, podemos entender aqui que não é nos lugares em cidade, é bem retirado em sociedade, mas sim, é bem retirado da cidade. É lugares bem difíceis de ser acessado. E muitas vezes nós encontramos, Jesus encontra essas pessoas nesses lugares, no lamaçal do pecado, em lugares distantes, porque estão distantes de Deus, e precisando ser recolhidos, precisando receber a salvação. E é lá que ele encontra essas pessoas, ele salva essas pessoas vêm para Deus e se torna um bom testemunho dentro dessa igreja, porque ali que nós possamos ver a grandeza que Deus faz. Ele tira nós lá do fundo do poço, lá no lamaçal cheio de pecado, e ele traz para ele. E nós somos salvos, nós temos outra vida, que ele próprio diz que nós temos outra vida estar com ele. E é assim que Deus quer com nós, que nós sejamos moldados por ele, para que nós possamos ter uma vida cheia de esperança e de um futuro maravilhoso com ele. Podemos ver também em Lucas 7,47 que ele diz assim: pois isso te digo, que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco amou, pouco é perdoado, ou pouco amou. Então aqui nós podemos entender também que Deus, se tu entender que tu pecou bastante e tu pede a Deus perdão, ele te dá também o teu perdão. Mas aquela pessoa que também pediu pouco, pecou pouco é perdoado, porque Deus não perdoa pouco também, porque Deus perdoa conforme nós pedimos o perdão para Deus. Deus não pode ir além do que nós queremos que ele faça em nós. A quinta lição que eu aprendo aqui: o oleiro trabalha de dentro para fora. Então podemos entender aqui que Deus, ele trabalha, ele modula o vaso, ele começa a modular de dentro para fora o vaso oleiro. E assim é Deus para conosco. Ele modula nós de dentro para fora. É no nosso coração, é na nossa mente que ele vai modular. É ali que ele vai trabalhar em nós, para que nós possamos ter um vaso de ouro na mão dele. É para isso que Deus trabalha em nós, para que nós venhamos ser um vaso de ouro na mão dele, que nós venhamos ser um vaso de ouro na sociedade, que todo possa ver em nós a maravilha que ele tem feito em nós. Segundo Pedro 1,4, ele diz assim: dessas maneiras ele nos deu a sua grandiosa e presenciosa presença, para que por ele vós tornarais participante da natureza divina. Fugireis das corrupções que há no mundo causado pela cobiça. Então podemos entender que Deus, ele dá para nós essa natureza divina, para que nós entendemos e compreendemos e deixemos essas coisas do mundo, que é coisas que são coisas do mal, e que nós reconhecemos a Deus e que nós se voltamos para ele, que nós servimos somente a ele e não esse mundo cheio de pecado, cheio de engano. E por isso que a gente tem que sempre estar obediente a Deus, buscando a presença dele, orando e intercedendo para as pessoas também que estão precisando da gente. A sexta lição que eu aprendo aqui: o vaso endurecido não pode ser moldado. Diz que o vaso endurecido não pode ser moldado, mas às vezes a gente tanto que a gente fala, tanto que a gente busca por essa pessoa, eu creio que Deus acaba esse coração de pedra sendo amolecido e pode ser salvo, sim. Então eu creio que tudo é possível naquele que crê em Deus e que acredita que esse vaso endurecido pode sim ser moldado por Deus ainda. A sétima lição que eu aprendo aqui: que não é moldado, não recebe
o digital de Deus. Aqui, se nós não somos moldados por Deus, como nós podemos receber o digital de Deus? Como nós podemos ser filho de Deus? Não podemos. Então nós devemos obedecer a Deus e ser moldados para Ele, para que Ele possa dar o digital dele em nós, para que nós possamos ser revestidos por Ele. E por isso que diz em Efésios 4:24, e vós revestis do novo homem, que segundo a Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Então, Deus quer que nós revestimos, nós deixemos esse velho homem e se tornamos um homem, uma nova criatura, como Ele quer que nós sejamos criados, com verdadeira justiça e santidade. Que nós devemos sempre estar em santidade com Ele, fazendo sempre o que Ele determinou para que nós façamos. 8ª lição é: melhor estar na casa do oleiro do que se encontrar no cativeiro. Muitas vezes é melhor nós estar na casa de Deus do que nesse mundo cheio de pecado e cheio de cobiça, onde nós vamos na casa de Deus, nós encontramos a paz, a alegria, a felicidade, mas na casa do oleiro, no cativeiro não. No cativeiro nós vamos encontrar só tristeza, angústia, e lá nós não vamos aproveitar nada, porque é só tristeza. E com Deus não, com Deus é alegria, é paz, é amor, é felicidade. Nós estamos felizes porque Deus é a nossa paz, é a nossa alegria. Como podemos ver também em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sois eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Então podemos ver aqui que Deus tem o melhor para nós, que nós nem podemos imaginar o que Deus fará por nós, porque é Ele que tem o futuro nosso na mão dele. É Ele que dá a esperança que nós não temos. É Ele que faz todas as coisas para nós. E nós, estando com Ele, nós podemos ter certeza que teremos um futuro brilhante, porque Deus nunca vai deixar os filhos dele passar vergonha ou ter um futuro fracassado. Não, pode ter certeza que nós teremos um futuro muito bom e maravilhoso na presença dele. Nova lição que eu aprendo aqui, que Deus só vai amassar quem Ele quer modular. Então, Deus, Ele pode até amassar nós, Ele pode até fazer de nós machucar um pouco, porque Ele amassa, Ele vai querer mudar o nosso caráter, a nossa maneira. Então, às vezes é doído, às vezes dói, mas é necessário a gente ser moldado, é necessário a gente ser amassado, para que nós se tornamos um vaso de ouro na mão de Deus. Então nós precisamos muitas vezes passar por dificuldade, passar por problemas, para que nós se fortalecemos e sermos moldados por Ele. Por isso que podemos ver também em Romanos 8:28, que ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, podemos ver ali que Deus amassa sim, para que nós sermos chamados para fazer o propósito dele, que nós somos chamado para fazer a obra dele. Então por isso que ele molda nós, por isso que às vezes ele até quebra nós, para fazer de nós um vaso novo, um vaso que vamos ganhar muitas almas para Deus também. A 4ª lição que eu aprendo aqui: o vaso quebrou na mão do oleiro, mas o vaso, para resistência, ele falta da liga e ele se quebra. Então podemos ver aqui que por causa da resistência e a falta da liga, que ele se quebrou na mão do oleiro. E ele precisou novamente ser feito um outro vaso, mas aí ele não fez. Ele fez esse outro vaso talvez até melhor do que o primeiro, porque daí ele fez com mais cuidado. E assim é Deus. Deus cuida de nós, para que esse vaso cresça, que esse vaso seja bonito e seja útil para ser usado. E assim que Deus quer que nós façamos sempre o bem
para alguém sem olhar a quem, fazendo sempre a vontade e seguindo os passos de Deus e ajudando as pessoas que a gente encontrar no caminho que está precisando, porque pode ser que essa pessoa que nós encontramos no caminho esteja quebrada, que nem esse vaso que se quebrou na mão do oleiro, e que ele está precisando dos cuidados, de fazer um novo vaso. Então que nós possamos ser o exemplo de Deus nessa terra e fazendo bem para as pessoas, recolhendo pessoas que precisam conhecer a Deus, precisam entender que só Deus é o caminho, não há outro caminho além de Deus, porque tem dois caminhos sim, mas é o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo leva à perdição, isso todo mundo já sabe. O caminho estreito que leva à salvação, também todo mundo sabe. Só que muitas vezes as pessoas preferem o caminho largo porque parece que é mais gostoso para andar, mas melhor para andar, mas não. Nós devemos andar nesse caminho estreito. Esse caminho estreito vai levar a nós à salvação, à vida eterna. E esse caminho que nós devemos continuar. E por isso que Deus nos ama e quer sempre que nós seguimos o caminho certo, o caminho da salvação. Podemos ver em Isaías 40:29, que diz assim para nós: dá força aos cansados e multiplica os fracos e os que não têm nenhum vigor. Não. Então podemos ver que Deus ele multiplica nossas forças. Ele tira o nosso cansaço e faz que nós conseguimos lutar e enfrentar e seguir em frente. Então que nós possamos aprender através dessa lição de hoje que nós nunca devemos, por mais que nós estejamos quebrados, por mais que nós estejamos fracos, por mais que nós estejamos com luta, que nunca devemos desistir de não estar na presença de Deus. Nós devemos sempre colocar na mão de Deus as nossas vidas, os nossos caminhos, que nós possamos ser esse vaso de ouro na mão do nosso oleiro, que é Deus, para que Ele possa modular nós, que Ele possa fazer de nós um vaso de ouro, um vaso de valor, que possamos aprender, como Jeremias aqui, que tudo é possível aquele que crê, e tudo é possível a vencer. Então que nós seremos mais que vencedor, mas com Jesus Cristo, porque é isso que Ele nos ensina, a vencer com Ele. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus da glória. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus tremendo, Senhor Deus majestoso. Como é bom, como é maravilhoso ouvir uma palavra de Deus tão maravilhosa, que possa tocar grandemente no coração de cada um de vocês, que vocês possam se sentir felizes e amados por Deus nesse dia. Que esse dia seja um dia maravilhoso e tremendo na vida de cada um. É que eu peço a Deus nesse momento, que Deus venha visitar o lar de cada um, trazendo a resposta que cada um necessita nesse dia. Que esse dia seja um dia maravilhoso e tremendo na vida de cada um. Se tiver gente enferma, que seja curado. Se tem gente que precisa de trabalho, que Deus abre porta. Tudo vem acontecer do bem e do melhor na vida de cada um. É o que eu desejo de coração hoje a todos. Amém, Senhor Jesus.